Antes de abordarmos a Covid-19 vezes os cardiopatas, entenderemos um pouco sobre esse vírus. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes com Covid-19 pode ser assintomáticos e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar, por apresentarem dificuldade respiratória, cardiovascular, entre outros, dos quais aproximadamente 5% pode necessitar de suporte ventilatório. O coronavírus pode causar diversos problemas no coração, como por exemplo uma inflamação no músculo cardíaco chamado miocardite. Além da citada inflamação, pode causar arritmia cardíaca ou então piorar o quadro clínico de pacientes que já tenham arritmia cardíaca. Além disso, pode dispor à formação de trombos e coágulos, prejudicando os vasos sanguíneos do coração e do corpo do paciente. Sendo assim, existe tanto uma relação direta quanto uma indireta em decorrência do Covid-19. A ação direta do vírus é o surgimento de uma doença cardíaca, em decorrência da contaminação do paciente. Já a relação indireta é o agravamento de doenças cardíacas pré-existentes após a contaminação pelo Covid-19. Além disso, pacientes cardiopatas têm mais risco de complicações e agravamento do quadro clínico. Infelizmente, possuem mais chances de falecimentos. Cerca de 40% dos pacientes internados com o novo coronavírus têm algum tipo de doença relacionada ao coração ou ao cérebro. Além disso, cerca de 1/3 dos pacientes que falecem devido à Covid-19 já possuem alguma doença cardíaca ou vascular. Essa infecção viral leva a uma série de reações responsáveis por desequilibrar as doenças cardiovasculares que antes estavam compensadas. Outra questão que deve ser levada em consideração é que o coronavírus tem sua entrada na célula humana por um receptor chamado ACE2, que está associado com as doenças cardiovasculares. O paciente cardiopata tem uma grande quantidade de ACE2, o que facilita a entrada do vírus na célula humana. Esse receptor, o ACE2, nesses pacientes se apresentam não só no coração, mas no rim, nas artérias, no fígado, no pulmão e no trato gastrointestinal. Por isso, os cardiopatas apresentam uma série de complicações quando adquirem o Covid-19 e são considerados grupos de risco. Como já foi falado, o vírus pode causar a miocardite e a arritmia cardíaca, ou piorando os quadros de quem já tem. Um estudo realizado na Alemanha com 100 pessoas mostrou que 80% apresentavam anomalias cardíacas e 60% tinha miocardite. A miocardite é a inflamação do músculo cardíaco, em que em casos graves a miocardite pode enfraquecer o coração, o que pode causar insuficiência cardíaca, frequência cardíaca anormal e pode levar à morte súbita. E é muito importante ficar atento aos sintomas, que pode ser a dor no peito, batimentos cardíacos anormais e a falta de ar. Já a arritmia cardíaca é a condição caracterizada pela falta de ritmo nos batimentos do coração, que em vez de contrair e relaxar, o coração ele fibrila, ou seja, fica apenas tremendo. E dentro das arritmias existem as taquicardias, que é quando o ritmo é acelerado, e as bradicardias, que é quando o ritmo é lento demais. E ambas podem se agravar e levar à diminuição do fluxo sanguíneo do coração para o corpo. Algo muito importante é que o tratamento não deve ser parado durante a pandemia. Quando a pandemia começou, as recomendações à população para evitar o vírus foram divulgadas com o distanciamento social e evitar sair de casa. No entanto, segundo um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, ocorreram cerca de 23.342 mortes por doenças cardíacas em domicílio em 2020, de março a junho. Esses números são resultados da insegurança e do medo dos pacientes cardíacos de saírem de casa e serem infectados pelo vírus. Portanto, o tratamento não deve ser parado, pois pode apresentar maiores complicações que o Covid. E se você é o cardiopata,
Os cuidados devem ser aumentados e deve evitar aglomerações sempre que é possível, trabalhar de casa, evitar contato próximo com pessoas que voltaram de viagem de lugares onde houve grande número de surto de Covid e permanecer com todos os cuidados de higiene, como lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara, todas essas recomendações que já sabemos. E, se for possível, fazer algum tipo de exercício físico.